gente. A gente está entrando aqui na Lotec. O pessoal já está entrando. O José Eduardo entrou, Tinem. Oi, Denise, tudo bom, querida? Fica aí que tu vai gostar muito dessa live de hoje. Hi. Oi, tudo bom, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo Que bom bem. que tu estás aqui conosco na Lotec Academy. E hoje, assim, nós vamos ter duas conversando contigo. Ó, já tem aqui uns alunos, já estão entrando, dizendo tudo bem. Fica aí, Denise, que tu vai gostar do que tu vai ouvir hoje. Eduardo, bem-vindo, então, à Lotec Academy. Nós conversamos por telefone, mas a gente tem que deixar registrado aqui para o pessoal que nos segue, que nos acompanha. Quem tu és, como é que eu te conheci, e o que tu vai falar conosco hoje. Então, o Zé Eduardo Tinem, ele é Investigator Compliance Investigator. Ele trabalha com investigação no compliance. Ele foi te orientando, Ana Paula? Foi meu aluno, um dos melhores que eu tive. Foi um dos melhores alunos da professora Ana Paula Ávila. Os que estão aqui não é para ficar com muitos ciúmes, porque vão ter vários aqui que vão ficar com ciúmes disso. Então, o Zé Eduardo, ele é formado em Direito pela Uniriter, ele é formado em Administração na Alemanha, né? Em Business Administration na Alemanha. Também tem um curso de Direito Comunitário na Bélgica. E trabalha com essa questão da investigação, né, dentro do compliance, que é algo que é totalmente diferente e novo para nós aqui no Brasil. Né? Eduardo, eu quero te agradecer pela tua presença. Olha aqui, ó, já tem dizendo, eu confirmo essa informação, foi o melhor aluno, mas é Tinem também. Eu acho que deve ter deve ter um conflito de interesse, né, nessa questão. Não confie. Mas hoje a gente vai ter uma live diferente. Por quê? Porque a professora Ana Paula Ávila, que é minha amiga, que trabalha com compliance e que também é muito amiga do Zé Eduardo, ela é que vai ser a host. Então, eu só estou fazendo a apresentação inicial e agora a Ana Paula vai sentar aqui no meu lugar e vai conversar contigo e eu vou ficar ouvindo e assistindo a live, tá bom? Ok, muito Beijo, obrigado, querido. Luciana. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá. Oi, José. Olá, tudo bom? Tudo bem. José, frio, quero dar... Tá frio hoje? Tá horrível. Eu achei que tava tão quente no final de semana e... Não mais. Bom, deixa eu dar um oi para Luciana Amabilia, que está aqui só para te ver, José. Todos nós que somos teus professores, a gente tem saudade de ti, né? Tanto o José quanto o irmão dele, o João, marcaram lá o seu período na Uniriter e de lá saíram para o mundo, né? Ambos estão na Alemanha, o José trabalhando já há muitos anos com auditoria e agora trabalhando na Allianz como head do setor antifraude, responsável pelas investigações. Então, acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque na última live que eu fiz com a Luciana aqui na Lotec, nós falamos sobre as investigações muito brevemente e várias perguntas foram feitas pedindo para aprofundar esse tema e para falar um pouco sobre as ferramentas, né, que são úteis no processo de investigação. Então, José, eu achei muito bacana que tu aceitasse falar sobre isso, porque nós já conversamos bastante, o José e eu somos correspondentes já há alguns anos, né, em questões de compliance, e eu sei que tu já fizeste investigações em empresas nos lugares mais remotos do mundo. Então, a gente vai aproveitar toda essa tua experiência para conversar um pouco sobre isso. Tá? Mas então, vamos tentar começar pelo começo, né? Pelo começo. As investigações dentro de um programa de compliance é uma etapa que precisa ter muita seriedade, muita atenção no registro do que é coletado. Né? Às vezes a gente tem que iniciar uma investigação a partir de uma denúncia
E às vezes a gente vai investigar a partir de problemas que são detectados nas auditorias periódicas que as empresas têm que realizar. Então chega lá, acende a luz amarela ou vermelha e chega lá um fato para a gente investigar, né? Como é que a gente planeja, né? Como é que funciona o planejamento da investigação, que é a primeira etapa que a gente precisa cumprir? Conta um pouquinho para a gente disso aí. Bom, Ana Paula, é assim, as investigações, cada investigação é um mundo por si só, porque há investigações muito complexas, há investigações mais simples, mas todas elas têm, vamos dizer, uma estrutura semelhante que a gente pode ver em qualquer tipo, seja em qualquer país que seja feita, não é? Então, a primeira coisa que se faz quando chega uma denúncia é fazer uma análise, a gente tem que fazer uma análise de plausibilidade daquilo que é dito. Porque há, obviamente, a possibilidade de ser feita uma denúncia maliciosa, uma denúncia com um intuito, por exemplo, de impedir uma certa promoção de determinado funcionário ou o intuito de impedir determinado contrato com determinado fornecedor. Então, tem que ser analisado primeiramente se aquilo tem cabimento, não é? Digamos assim, em termos de é possível, faz sentido que aquela pessoa ou que aquela situação tenha, de fato, acontecido. E depois que a gente faz essa análise, a gente passa, vamos ver, digamos assim, eu sempre faço uma análise de quem pode estar envolvido, não é? Então, geralmente as denúncias vêm já dizendo a pessoa XYZ do departamento tal está envolvida, ou ela que fez o determinado fato, ou está por fazer, e depois se faz uma análise das empresas que são mencionadas, não é? Quando eu trabalhei, antes de trabalhar na Alias, eu trabalhava para uma empresa de consultoria, e nisso era necessário, por exemplo, também estudar as empresas que eram mencionadas, não é? Se havia vínculos, se as pessoas estavam por detrás e tal. Então, se faz essa análise de plausibilidade e se faz um estudo daquilo que se pode fazer, não é? Que tipo, todas as investigações, por exemplo, elas vão... nós fazemos entrevistas, e todas as investigações têm análise de documentos. A quantidade, a qualidade dos dados, isso varia, obviamente, porque você tem casos mais complexos, casos mais simples, casos que envolvem, por exemplo, mais de uma jurisdição. Eu tive casos já que envolvia Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, por exemplo. E às vezes tem uma empresa com registro não sei onde, na Romênia, por exemplo. Então, você tem que fazer todo esse planejamento, analisar as pessoas e as empresas que estão relacionadas e, a partir daí, montar uma certa estratégia. Vamos falar com essa pessoa primeiro, por quê? Vamos falar com a outra, vamos pedir para essa empresa determinado contrato, vamos pedir o levantamento de um registro, vamos supor, eu trabalhei muito e sempre acontece muito de nós levantarmos os registros públicos para saber quem são os shareholders, quem são os beneficiários daquelas empresas, quem fazia parte, por exemplo, de um... Tem que ser estudado minuciosamente, montar-se uma estratégia e, a partir daí, digamos, começa o trabalho em campo, não é? O que começa, que é a fase mais hot phase de uma investigação, que aí, de fato, nós temos que planejar também as investigações, pedir os documentos, e aí começa, não é, digamos assim, a fase mais... Vamos dizer assim, o ideal é que a gente faça essa análise. Tá, o ideal é que a gente faça essa análise dos documentos antes das entrevistas, né? Porque aí a gente pode dispor dos documentos no momento em que está entrevistando, né? Sim. E eu te pergunto, José, porque aqui eu já vi essa situação. O pessoal que faz as entrevistas recebe algum treinamento específico para analisar a linguagem corporal, detectar sinais de que a pessoa fica nervosa quando é feita uma determinada pergunta, ela altera o seu comportamento, saber se está mentindo. Os investigadores recebem treinamento específico para conduzir essas entrevistas? Sim. Há treinamentos, eu fiz parte de vários, e a gente tem, digamos assim, as entrevistas, eu costumo dizer que a gente nunca pode contar com a sorte, não é? Tem que ser preparadas, não é? Porque a sorte é a coisa mais traiçoeira que existe, porque ela sempre nos deixa no momento mais difícil, ela vai embora. Então, quando você vai fazer uma entrevista, começa já pelo convite. Você tem que estudar como você vai convidar a pessoa. Você não pode simplesmente ligar out of the blue, dizer o grupo compliance precisa não sei o quê, ou dizer nós estamos fazendo uma investigação,
por vezes, necessário ter uma estratégia de como se aproximar dessas pessoas. Por quê? Porque os entrevistados têm as informações, você precisa deles ao seu lado, pelo menos no início, para que você chegue a determinados pontos. E muitas vezes, o que já me aconteceu muito, por exemplo, um projeto que eu tive, uma investigação que eu tive em Milão, e eu fiz toda uma entrevista e ninguém sabia nada e não sabia, ninguém, né? Terminada a entrevista, indo pegar um café, a pessoa me chamou e me disse, olha, a verdade é o seguinte, tem uma tabela Excel e lá tem todos esses pagamentos que tu estás a perguntar, que tem todas as evidências. Então, a pessoa tem que estar muito desperta e muito alinhada com o time para fazer as entrevistas, porque justamente você convida a pessoa e, por exemplo, o lugar também onde é feita a entrevista. O posicionamento das pessoas à mesa também tem que ser estudado. A gente nunca faz uma entrevista... Sim, não pode ter obstáculos entre o entrevistador e o entrevistado. Não pode haver gravação nem filmagem, em princípio, né? Inicialmente, não se vai com gravata vermelha, não se vai com roupa vermelha. O entrevistador nunca vai. Eu sempre vou com tons de azul, porque o azul é uma cor que descansa a vista. O vermelho, o laranja, o roxo... É verdade, tem toda uma... Não, mas por isso que eu fiz a pergunta, são técnicas, né? Às vezes são curiosidades que a gente não faz ideia, mas tudo isso ajuda, né? Pois a gente brinca também na investigação que é a parte do fashion compliance, porque isso também altera o humor das pessoas. Eu gostei do fashion compliance. É uma brincadeira, mas tem sentido, porque você acaba alterando, as pessoas já vêm nervosas, porque você imagina, você é convidado para prestar, não é um depoimento, mas é para dizer, para dar informações a respeito de um fato que as pessoas já pensam, já é algum problema. Quando há um telefonema do compliance, ou quando há um telefonema de uma pessoa de uma consultoria, as pessoas já sabem que há alguma situação, não é? Então, você precisa ganhar a confiança das pessoas. Então, assim, as pessoas os entrevistados sentam o mais próximo possível da porta, para não se sentirem enclausurados, ou de frente para uma janela, ou melhor, se as janelas forem grandes, muito melhor. A gente tenta, num primeiro momento, nos primeiros 5, 10 minutos, fazer um small talk para a pessoa se aliviar e se apresenta, esclarece a confidencialidade da entrevista. E as entrevistas, eu digo assim, já me aconteceu de tudo em entrevistas, não é? Das pessoas chorarem, muitas choram, de as pessoas gritarem comigo, ameaçarem-me de morte, acontece de tudo. Então você tem que ser sempre tem que ser muito vivo, não é? E manter uma profissionalidade a todo tempo, porque a entrevista não serve para a gente ter uma confissão. A gente não precisa... Porque as pessoas às vezes imaginam que é uma coisa do tipo hollywoodiana, que as pessoas vão, e aí tem o bad o good cop, o bad cop. Eu conheço essas técnicas e tal, mas eu acho isso, na verdade, uma bobagem. Porque, na verdade, você tem ali um funcionário, inicialmente é um profissional, que não fez nada de errado, em dúbio pro réu, na verdade não é nem um réu ainda, mas você não precisa disso. E todas as investigações que eu fiz, investigações, inclusive, que as pessoas perderam o emprego e que houve consequências muito sérias, eu nunca precisei gritar, nunca precisei humilhar, nunca precisei perder, não é a contenance, não é com as pessoas colaboram e chegam a um ponto, uma vez nos Estados Unidos, inclusive, a pessoa foi despedida e escreveu para a empresa agradecendo a maneira como tinha sido tratada e foi despedida sumariamente, porque nós havíamos feito uma investigação e percebemos que havia roubo, que havia, não é? E você não precisa dessas maldades, digamos, dessas torturas, não é? Então, assim, mantendo uma linha, digamos, profissional, funciona, não é? E, claro... Já que tu tratou nesse assunto, deixa eu comentar uma situação contigo. Nós, aqui no Brasil, tá, até por uma ingerência do direito alemão no nosso Supremo Tribunal Federal, nós temos uma decisão que fala na Dritte Wirkung des Grundrechts. Grundrecht, Yes. E eles determinam a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isso significa que não só no âmbito do Estado, mas também no âmbito das organizações privadas, nós precisamos respeitar esses direitos, né? E isso traz para aqui o manejo das investigações internas a questão do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Então, já que tu está falando na dignidade Sim. do investigado, né? Sim, isso é verdade. Como é que vocês fazem o manejo, assim, dessas questões na investigação aí nas corporações? Isso já eu, digamos assim, é uma coisa que eu sempre vivo, digamos, nos meus processos, nas minhas investigações. E agora o que vai acontecer é que a Alemanha está por promulgar uma legislação que chama, vamos usar um termo, Auf Deutsch. Auf Deutsch, depois tu faz o... Verbandssanktionsgesetz. Isso quer dizer o seguinte, que é a criminalização, não é, da pessoa jurídica. E ali, nessa legislação que vai sair, eles estão em período, como chama, de análise, vai terminar o período de análise agora em junho, e ali é determinado que as investigações internas das empresas precisam seguir o devido processo legal. Ou seja, nós seremos obrigados a, por exemplo, no convite ao entrevistado dizer, se quiseres trazer um advogado, se quiseres trazer um membro do sindicato ou qualquer outra pessoa que o acompanhe, é legitimado. As investigações vão ter que ter... nós temos que provar a nossa idoneidade em termos... não podemos, por exemplo, a pessoa que investiga não pode defender a empresa em juízo. Há uma série Vai ter conflito de interesse. Conflito de interesses. Nós dizemos, assim, numa determinada forma, engessar um pouco, porque agora cada empresa, cada departamento de compliance faz, digamos, de uma certa forma. Não é sempre dito. Nós, por exemplo, nas minhas investigações, eu não chego a dizer, se quiser trazer um advogado. Algumas pessoas dizem, eu vou, mas vou com o meu advogado. Ou quero falar com um sindicato. Nós não oferecemos no momento. Mas, eu acredito, a legislação deve sair no final desse ano ou início de 2021. E seremos, a partir de 2023, porque há 2 anos de implementação, obrigados a seguir isso e a regulamentar dentro dos processos. E aí, claro, senão, porque dessa forma como estamos agindo, não estamos mal, mas não temos todas as garantias, não é em todos os casos. Sim, está sendo tudo feito no instinto, né? A partir do momento que faz a regulamentação, pelo menos a gente vai ter um procedimento mais rígido para seguir ali. Nas investigações. E é importante porque a ideia é que essas investigações internas sejam agora utilizadas em juízo com mais frequência, a ponto de, em sendo uma boa investigação, em sendo considerada cooperação na empresa, as penas para casos de violação sejam quase que reduzidas a 0, não é? Se você sempre colaborar com o judiciário. Se a investigação feita pela empresa trouxer, de fato, elementos, não é? Se ela for feita de uma forma coordenada, a empresa só tem a ganhar, não é? Então... Tem uma situação que eu queria trazer também para a nossa conversa, né? Que é a situação em que a empresa se dispõe a colaborar com as autoridades, né? Aquele evento que, em princípio, estava sendo tratado internamente, acaba tendo reflexos externos, é feita uma denúncia ao Ministério Público, ou uma investigação da Polícia Federal, e aquilo vira uma investigação externa. Tá? Vocês têm requisitos específicos para que a documentação reunida, né, para que todo esse material que acaba sendo registrado durante as investigações internas, para que isso possa ser aproveitado na investigação governamental? Os Estados Unidos... Eles são muito rígidos na questão do aproveitamento das investigações internas, né? Eles não vão aceitar essas provas, esses documentos, eles vão querer fazer tudo de novo se nós não tivermos uma... Vamos chamar assim, uma escrituração, né? Um registro muito correto do que foi feito, das medidas que foram adotadas. Como é que funciona isso aí com vocês na Alemanha e nesses países aí por onde tu andaste? Assim, a maior parte dos países, como a Alemanha, não tem uma regulamentação específica de como que as investigações internas têm de ser feitas, né? Então, a gente segue um princípio quase que, não vou dizer instintivo, mas é uma forma assim, nós fazemos tudo de uma maneira que é um princípio, digamos assim, de auditoria, que qualquer pessoa de fora, um terceiro, que não conheça o caso, possa entender o caso do início ao fim. Ou seja, os documentos todos, ou tudo que é feito tem que ser documentado. Aqui a gente fala, é uma frase que a gente usa muito no direito, o que não está nos autos não está no mundo. Então aqui o que não for documentado não existe.
não é? Então, isso é um requisito primordial de todos os passos, não é? Então, nós temos, por exemplo, e as empresas usam muito ferramentas de management de compliance cases ou de investigações que permitem o registro do caso, permitem o registro dos documentos, das alegações, de todo o, digamos assim, todo o processo até a finalização. Há também ferramentas quando se faz uma análise de dados, não é, nos computadores ou análise de dados de e-mails. Os programas que fazem isso, eles registram tudo que é feito, passo a passo, quem fez, qual é o tipo de documento que foi analisado, quanto tempo, inclusive. E aí, nesse sentido, essa é a forma como nós nos precavemos. Mas o que acontece é o seguinte, quando as coisas chegam de fato em juízo, nós fornecemos as informações e muitas vezes, como tu disseste, são feitas... as provas são refeitas. São refeitas porque eles alegam justamente aquilo que nós comentamos, não há o devido processo legal. É registrado, não é? Não existe uma ata que diz foi oferecido, ou nós temos, por exemplo, no convite, já explícito como uma intimação judicial, pode vir com o advogado, você tem o direito de trazer o advogado. Nós não fazemos isso. Então, a parte, digamos assim, a parte contrária facilmente alega a inexistência do devido processo legal e os juízes refazem as provas. Mas o que acontece é o seguinte, como nós já analisamos, e nós já temos um relatório, já se sabe muita coisa, não é? Mesmo que você faça a prova, refazer a prova, mas as premissas já são outras, porque nós já, por exemplo, solucionamos muitas coisas. Nós já sabemos, por exemplo, que já foram 400 mil euros enviados da China ao Japão, ou da China a não sei aonde, não é? Então, não se parte do zero. Então, não é perdido, não é? E é importante para a empresa... Nós havíamos comentado esses dias da responsabilidade do compliance officer, da responsabilidade dos presidentes e administradores. Essas pessoas têm imenso interesse em mostrar que as suas empresas, seus departamentos de compliance, estão atrás da verdade, tal qual o Estado. E funciona, não é? E, então... José, antes de eu entrar na questão das tecnologias, né, que eu acho que isso aqui, do ponto de vista da LATEC, é a parte fundamental, né? Como a tecnologia pode nos ajudar na questão das investigações. Antes de entrar nisso, né, já que tu falou na questão da alta direção, demonstrar que o compliance é efetivo, que aquilo foi um caso isolado, que a empresa adotou todas as providências necessárias, tanto na investigação quanto na aplicação de sanções. Eu te pergunto o seguinte, quando a denúncia envolve membros de diretoria, existe algum protocolo específico para a investigação da alta direção? Ou todo o protocolo é idêntico à investigação que envolva apenas colaboradores de menor escalão? Sim, os protocolos são idênticos. A questão é que quando acontece isso, que nós temos nós chamamos aqui, e no jargão americano é C-level, não é CEO, CFO, CCO, etc. O chief level, né? Chief level. Nós tentamos não usar na primeira análise que nós fazemos, nós tentamos resguardar o nome. Porque como os networks, as pessoas, o mundo é pequeno, o mundo é minúsculo, as pessoas todas se conhecem. E, de repente, aquela pessoa que vai determinar determinada ação numa investigação sabe que aquela pessoa outra está implicada e isso acaba sugestionando, mudando. É muito sensível, porque você trabalha justamente... É uma investigação, é quase um filme, digamos assim, é um pouco, não é? Então você tem que ter muito cuidado de não influenciar na tomada de decisões, para deixar aquilo mais próximo, o mais objetivo possível. Porque é complicado, não é? Ainda mais numa esfera, digamos, empresarial, cada empresa tem a sua, digamos assim, a sua população, as suas pessoas, e aquelas pessoas se conhecem, trabalham por vezes 20 anos juntas, se encontram, trabalhar num país, no outro, numa função. Então, é importante tentar, digamos assim, dar espaço a uma análise objetiva de qual será a medida a ser adotada. Por exemplo, se eu disser para ti, nós vamos fazer um review de e-mails, aí vamos entrar um pouco na questão da tecnologia. Vamos passar para essa questão. Né? Quando a gente isso tem um peso, isso tem um peso político dentro de uma empresa imenso. Porque imagina eu dizer, eu vou agora olhar os teus e-mails. Ou seja, eu vou olhar todos os teus e-mails. Eu tenho possibilidade, com os programas que existem, de ler todos os e-mails, ver todas as fotos,
Pelo menos eu posso ver, entende? Então, assim, Apesar de que isso tudo é advertido no momento do onboarding, né? Quando a gente traz uma pessoa para dentro da empresa, ela é, digamos, advertida a respeito da política no uso do e-mail profissional, né? Mas a gente sabe que às vezes entram mensagens privadas, né, nesses e-mails. E nesse sentido, nós já estivemos até conversando sobre isso, sobre quais as ferramentas que podem nos ajudar a proteger essas mensagens que possuam algum conteúdo privado, né? Agora, no Brasil, nós temos a LGPD aí na iminência de entrar em vigor, né? E a gente precisa proteger os dados pessoais. Aí surge a questão. Lá no meio dos e-mails do colaborador tem questões que são absolutamente privadas, apesar dele não poder usar para essa finalidade o e-mail, às vezes acaba acontecendo, tá? Sim, Então, como a tecnologia pode nos ajudar a preservar essas mensagens contra o acesso numa investigação, por exemplo? Uma coisa que eu vi na minha experiência, e eu achei muito interessante, que é um exemplo que eu vi em França, que as pessoas em França faziam o seguinte: quando os e-mails eram privados, mas eles eram ensinava-se a fazer assim, que eles tinham um folder e escreviam já privado, privé, e punham tudo que era... Sim, daí o algoritmo reconhece aquilo e preserva, isso. E as pessoas já sabiam, e não é... E eu acho que, se eu não me engano, há uma decisão na decisão judicial em França que, se você determinar a mensagem ou determinar... Se você puser um label, puser um título como privado, aquilo não pode ser analisado. Então, o que acontece? Isso não acontece na China, por exemplo. As pessoas não pode ser analisado sem o consentimento do remetente, da pessoa né? imputada, digamos, não é? E, né, o que acontece? A gente tem uma ferramenta, por exemplo, para análise desses dados. Existem duas, na verdade, são muito utilizadas aqui na Europa, que chama Nuix e a outra chama Relativity. E essas duas ferramentas permitem uma análise completa de dados dentro de um hard disk, não é? Seja e-mail, seja arquivos de qualquer natureza, Excel files e tal. E você faz digamos assim, uma busca nesses hard disks, e no fazer essa busca, você tem que titular os documentos, a natureza daqueles documentos, não é? Então, você tem documentos relevantes ao caso, documentos não relevantes ao caso, documentos privados. E aí, nisso, você tem que determinar pro time, e isso é uma questão da estratégia da investigação, o que são o que eu quero dizer com documentos privados? Eu quero dizer, por exemplo, comunicação com advogados, comunicação com o banco privado, não é? Extratos, qualquer tipo de foto de família, qualquer tipo de... tudo que saia da órbita digamos assim, da relevância da empresa, do trabalho, é considerado privado. E na dúvida, nas minhas investigações, eu determinava, na dúvida, põe como privado, porque a gente não pode correr o risco disso ser levantado em juízo, porque você levanta isso em juízo, você aí vai ter uma prorrogação da investigação ou daquele caso por anos ou por porque vai surgir uma discussão incidental a respeito de documentos sigilosos, né? Por exemplo, a comunicação com o advogado é protegida por sigilo. Tá? Aqui nós temos também o sigilo financeiro, o sigilo bancário, que isso tudo para acessar não é para ser um acesso facilitado. Né? Então, se a gente faz esse acesso indevido, depois, ao longo do processo, ainda vai surgir uma investigação de invasão de privacidade, né? Porque no meio da investigação foram examinados e-mails que não diziam respeito nem ao fato investigado e nem à vida do colaborador dentro da empresa. Né? Então, E eu já tive de tudo. Por exemplo, né, em Portugal, numa investigação, me disseram, nós temos aqui o login, entra no computador dele e olha se ele tem essas comunicações. E eu quase que me infartei, não é? Ele pega aqui a senha dele e vai, senta e olha. Tu podes olhar assim, não, porque isso vai matar. Porque eles já estavam, já havia uma ação judicial, não é? No âmbito trabalhista. E eu disse, se nós fizermos isso, vocês vão perder, porque você vai criar um imbróglio tão grande que até isso ser resolvido, não é? Então, essas questões de acesso, não é? São muito arriscadas, não é? E essas ferramentas,
elas permitem, porque elas têm uma coisa que chama Audit Trail, elas permitem determinar quanto tempo eu fiquei a observar aquele documento. Então, eu posso provar ao final que documentos de natureza privada não foram analisados. Sim, fica todo log de acessos. Tudo, não é? Não, isso essa questão, tu está falando esses dias, nós tivemos um problema numa empresa em que um dos dirigentes não conseguia, pediu um relatório para a secretária e a secretária não conseguia acessar o sistema com o login dela e o dirigente disse assim, então usa o meu login. Né? E isso é um tremendo problema, porque na política os logins de acesso são pessoais e intransferíveis, e aí fica comprometido toda aquela questão do tone at the top, né? Que os dirigentes eles têm que seguir as regras de compliance, eles não podem tratar essas regras como se pudessem ser flexibilizadas, porque, enfim, vai haver um registro de quem entrou no sistema, quanto tempo permaneceu e quais os documentos foram analisados. Mas eu te pergunto assim, José, qual é a ferramenta tecnológica que vocês usam para fazer essa separação, né, do que é privado, o que é dado privado ou pessoal do investigado e o que é informação que interessa para investigação? Vocês têm softwares específicos, instrumentos de data mining? Como é que vocês utilizam essas ferramentas? Assim, essas ferramentas, essas que eu comentei, a Nuix e o Relativity, elas funcionam com base numa lista de procura que você tem que determinar. E aí é o estudo do caso que determina. Por exemplo, eu tinha uma das últimas investigações que eu fiz, nós tínhamos que ver com... Eu tenho que cuidar com o que eu vou dizer, mas nós tínhamos que ver, por exemplo, com uma questão e aí você começa a imaginar, por exemplo, se as pessoas comunicaram, se inscreveram a respeito daquela... É um pagamento, vamos dizer, um pagamento de propina. Então, que tipo de palavras aquelas pessoas poderiam ter utilizadas. Então, você cria uma espécie de glossário de palavras em diversos idiomas, por vezes, não é? Porque, às vezes, essa dificuldade também de investigações transatlânticas, digamos assim, nós tínhamos em inglês, alemão e chinês, mandarim. E depois fosse sabendo que aquela pessoa ainda falava o cantonês. Então, aquilo dificultou ainda mais ainda, porque nós tínhamos as tabelas. Então, e lá a gente põe, por exemplo, questões próximas, por exemplo, aniversário, filho, casamento e tal, para a gente puxar isso já de antemão e tirar do bolo, digamos assim, ou do escopo de dados a serem investigados. E depois, quando a gente faz a investigação, que a gente vai lendo cada um dos e-mails, cada um dos arquivos, nós temos, antes de tudo, é feito digamos assim, um briefing, não é? Do que significa cada um daqueles tags. E é pedido, não é? É feito com específica atenção a esses tipos de documentos, não é? Que tem que ser retirados da investigação o mais rápido possível. Sim, só pena de comprometer ou de desviar a atenção. E eu já tive nessas situações, já tive de tudo, eu acho que até eu comentei contigo, já vi resultado de ultrassom, uma vez era um convite, era tão engraçado porque a investigação tinha que ver com... não sei o que, e aí a pessoa era brasileira e ela morava em São Paulo e era um convite para ir um aniversário num bar, e eu, mas esse bar eu conheço, sabe? Então, assim, as pessoas, claro, acabam utilizando, depois de determinado período, as pessoas perdem um pouco a disciplina, mas essa é a forma como se faz mesmo. Mas isso é até uma questão para o trabalho, o teletrabalho, né? Porque a gente está sempre ligado no e-mail corporativo para atender prontamente as mensagens. As pessoas próximas a nós, que sabem disso, em vez dela mandar o WhatsApp, mandar para o e-mail pessoal, elas mandam de propósito para o profissional, que sabem que a gente vai responder mais rapidamente, né? E aí acaba misturando as questões pessoais com as questões profissionais. Mas, José, vamos aproveitar que tu já estivesse fazendo investigação, que eu sei, né? Porque, enfim, temos a nossa situação. Eu ia dizer que o José é meu correspondente, mas é o contrário, eu que sou correspondente dele, né, José? Mas sei que tu já estivesse na Rússia, na Turquia, na China, na Tailândia, nos lugares assim mais diversos do mundo fazendo investigações, né?
Conta pra gente, assim, situações bizarras, situações em que os costumes locais entram em choque com a política de compliance da empresa, né? A gente sofre muito aqui no Brasil quando chega na hora de fazer a política de brindes, presentes e hospitalidade. É muito difícil dizer para um diretor de empresa, olha, tu não pode oferecer um vinho caríssimo para alguém que está interessado em fechar um negócio, né? A questão dos presentes aqui, isso porque a nossa cultura é muito baseada no presente, tem explicações históricas para isso. Já quanto aos portugueses, tinha essa questão do presente, né? Do agrado, do agradinho. Então, nessa tua experiência mundo afora, assim, conta pra gente alguns casos mais bizarros, algumas curiosidades aí que apareceram no curso das investigações. Sim. Eu diria que eu acho que um país mais incrível de se fazer uma investigação ainda é a China, porque a China é um país, a gente se vê as coisas que acontecem, mas é um país que a gente vê muito bem a transição do regime comunista para um regime capitalista e que as pessoas não acompanham, não é? A população não acompanha o ritmo. O país acaba, não é, vai muito mais rápido que a própria população em termos de educação, em termos de, não é, de standards. E lá, nas investigações que eu fiz, uma das últimas que me marcou muito, até eles usavam, o pagamento da propina era feito através de um jogo chamado Mahjong. E o Mahjong é uma espécie de, eu vou dizer assim, uma espécie de xadrez, é um jogo. E ali pagava-se o dinheiro, digamos, em cash, porque você, como é jogo, você não tem registro, não é, de entradas e saídas, não é? E as pessoas na China, por uma questão, aí entra a questão cultural que é muito complicada, e que não é só a China, mas todo o continente asiático, é a questão de não perder o rosto, não é? Eu não sei como dizer isso agora, mas assim, eles não usam a palavra, eles usam com muita dificuldade a palavra não ou palavras negativas. Um chinês jamais diria, isso é impossível, não vou fazer. Eles dizem que sim e não fazem. Não é? Então é uma coisa muito simples, não é? Na verdade é muito inteligente. Não é? Você se poupa a discussão, você sabe. Estou dizendo para todo mundo tapar o ouvido aqui, porque essa técnica aqui não vai valer. Né? Não façam em casa isso. Não é? E o que acontece? Eu, nas entrevistas que fazia lá, claro, tinha que fazer, primeiro, fazia com o intérprete, que era também uma pessoa da investigação, que sabia, mas, por exemplo, uma situação que eu nunca vou esquecer, era uma investigação em Pequim, e a pessoa que era o nosso whistleblower, que eu achava que ia dizer, que ia me dar todas as informações, eram 3 horas de entrevista e nada. E eu perguntava, mas o senhor viu a pessoa tal receber o dinheiro? E aí ele pensava e dizia, é possível. Então, aí eu dizia, mas o senhor sabe que essa pessoa tem de fato imóveis, tem dinheiro, tem isso aqui? Aí ele dizia, ele parava, pensava e dizia, eu ouvi, é possível, disse por aí que sim. Então, assim, não é que eles joguem com isso, mas é que para nós é muito complicado, a nossa cultura ocidental é muito direta, não é? Então, é muito complicado entender essas nuances. E você tem que ter uma paciência. Ou, por exemplo, em Moçambique, em Moçambique acontecia que eu perguntava, o senhor conhece fulana de tal, digamos assim, Juliana Almeida? E a pessoa respondia, eu conheço uma Juliana e conheço uma pessoa chamada Almeida. Eu assim, não, mas a pessoa Juliana Almeida, o senhor conhece? Não, eu conheço uma pessoa... Então, era uma coisa quase que esquizofrênica, por vezes, não é? E isso não só nesses países, digamos assim, mais longínquos, assim, eu já... um país que é muito complicado de fazer investigações é a França. E a gente não imagina, porque eles têm... E não é por uma questão de falar francês ou não falar francês, isso não era o problema. Não, tem questões que eles não falam porque são tabus, né? Quando chega a falar de valores, salário, remuneração, os franceses, eles calam, né? Bem diferente do americano, que adora perguntar quanto é que... Já sair contando quanto é que ganha por ano, quanto é que... custou isso ou aquilo. Os franceses são... tabu. Estão muito, muito aqui, ó... E não falam, e depois, por exemplo, você diz, precisamos conversar no dia tal e tal e tal, e eles dizem, não tenho tempo. E não vem.
e não aparecem, e você precisa ir atrás deles. E eu fiz muitas investigações em França engraçado, todas elas no setor financeiro. E foram as épocas que eu dormi muito pouco, porque era muito complicado trabalhar. Nós trabalhávamos assim até altas horas, porque tudo demorava, era muito complicado, os dados não fechavam, as pessoas não apareciam, as pessoas eram muito... e mesmo falando francês, não colaboravam, não é? Então, assim, tem que ter muita... essa vida de investigação, a pessoa tem que ter... Eu acho que isso ajuda a ser brasileira, porque nós temos muito jogo de cintura, não é? E nós temos muita presença com relação às pessoas. Nós somos muito bons em lidar com as pessoas, não é? De apaziguar, porque as pessoas se tornam um pouco, muitas vezes, agressivas. E nós temos um espírito nesse aspecto muito bom, que eu, às vezes, percebia dos meus colegas de fora, que já ficavam muito bravos, já ficavam nervosos. Assim, não, calma. A gente vamos dar tempo ao tempo e aí vamos tentar de novo. E as pessoas chegam a um ponto que colaboram. Mas já aconteceu muita coisa. Isso são as investigações. Não vamos falar dos casos brasileiros. Antes, José, eu queria só te dizer, tá, que o Giovanni Saavedra, aquele profissional de compliance que eu te indiquei, ele está aqui assistindo a gente. Sim. O André Luiz Pontin, que é presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB, estão assistindo a gente. Só para dizer que a tua audiência tem vários membros, a Níris, André, vários membros da Comissão de Compliance da OAB. Então, quero te dizer que a tua audiência está muito qualificada hoje. Muito obrigado. Está sendo muito prestigiado, muito bacana. Muito obrigado. Muito então, não vamos tratar dos casos brasileiros, porque a gente vai ter conflito de interesse, né? E temos dever de confidencialidade também. Mas conta para mim esses países que são conhecidos pela corrupção, né? Assim como o Brasil, a Rússia é um país onde tem muita corrupção. Algum fato inusitado que tu tenhas acompanhado nas investigações por lá? E depois, como o nosso tempo está quase se esgotando, eu queria que tu encerrasse para a gente falando um pouco sobre quais as características pessoais que tu consideras importante, tanto no profissional de compliance em geral, como nos investigadores em particular. Tá, ok. Vamos lá. Bom, a Rússia é um país muito complicado, porque a Rússia, como também o sul da Itália, são países em que eles não têm piedade, não é? Então, assim, eu já tive investigações que eu não pude ir à Rússia porque uma pessoa foi assassinada, não do time de investigação, mas uma pessoa foi assassinada e aí foi bloqueado, nós não podíamos ir. E o que acontece com esses países em que o regime, digamos assim, é muito presente, que a política é muito forte, é muito complicado de ler o que as pessoas querem dizer. Porque a gente percebe que a pessoa diz uma coisa, mas os olhos dizem outra coisa. Que ela está, assim, querendo dizer, mas a gente percebe que é uma trava. E é muito complicado. Então, as investigações nesses países, o que eu sempre focava... As pessoas têm medo das represálias, né? Lá a proteção do whistleblower provavelmente não vale nada, existe, porque as pessoas sabem que as pessoas acordam com... As pessoas são mortas, não é? Eu uma vez, muito inocentemente, disse... Mas por que não fazemos investigação no sul da Itália? E o meu chefe me disse, mas não volta, se fores ao sul da Itália, não vais voltar. Não é porque a máfia calabrese. A máfia calabrese e tudo. Não, eles são, não é? Então, é muito complicado. Então, os países todos esses, eu diria, o foco tem que ser os documentos. Porque os documentos não há, e os sistemas, não é? As transferências. A investigação na Rússia tinha a ver com questões financeiras e tive a sorte que era tudo, não é, mapeado, os russos estavam conectados com a Europa, então é impossível que os registros tenham sido apagados, então eu diria é isso. E em termos assim de características aos profissionais de compliance, eu diria para a investigação o que é necessário digamos assim, em termos teóricos, a pessoa precisa, eu diria, ter um domínio de idiomas maior possível, porque a investigação, a maior parte delas envolve vários idiomas, não é primordialmente o inglês, obviamente, mas quanto mais idiomas se souber, melhor, porque as pessoas, mesmo na Europa, que falam inglês, elas todas se sentem mais à vontade ao falar espanhol, ou francês, ou italiano, e português, claro. Então, eu tive muita sorte de poder ir a Portugal muitas vezes, ou poder ir ao Brasil, ou poder ir a Moçambique, e também poder ir em França, Espanha e tal, por falar esses idiomas, não é? Então, eu diria assim, quanto mais idiomas se souber, melhor.
E tem que ter, no meu ponto de vista, claro, uma integridade muito forte, não se pode ver, digamos, um relógio Rolex e não é pensar, não é porque nunca me aconteceu de oferecer em nada, mas a sua integridade não pode ser posta, não é a prova. E eu diria uma curiosidade imensa, porque você tem que lidar com muitas pessoas muito rapidamente, com muitos fatos, e uma capacidade, digamos assim, de percepção também muito aguçada. A gente aprende, eu aprendi com esse tempo todo de investigações, é uma atividade contínua de ler as pessoas, mas não ler, de escanear no sentido maldoso que eu digo, mas assim, de ler qual é a intenção que aquela pessoa tem e criar esse vínculo de essa conexão para que as pessoas, porque a informação precisa fluir, não é? O importante da investigação, ao investigar, nós fazemos tudo o que os advogados fazem, até a parte dos fatos, porque nós não precisamos fazer nenhuma subsunção, não é? Não precisamos dizer, e depois, com relação ao artigo tal e tal, nós não temos teses, nós temos fatos. Só que os fatos têm que estar tão bem trabalhados que não pode haver dúvidas, não é? E isso é muito difícil. E a parte da petição inicial, se a parte dos fatos não condiz, não é, se não está bem, então claro que a subsunção não vai funcionar. Mas eu diria assim, tem que ser tem que ter uma capacidade analítica muito forte, não é? Que se aprende muito no direito, não é? Eu acho que quem estuda direito tem uma vantagem em relação a isso e claro, uma certa dose de, digamos assim, de aventura também, porque cada investigação, não é, mundo afora e voando de um país para o outro e tal, tem as suas, não é, seus senões, obviamente, mas esse ímpeto, eu acho, de aventura tem que estar dentro do investigador sempre, para sempre descobrir o que está acontecendo, não é? Que bom, José. Que horas são aí na Alemanha? São quase 10 da noite, 11 da noite. São quase 11. Bom, olha, então eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade para conversar com a gente sobre investigações, né? Eu privo da tua companhia já há muitos anos, mas faremos outras lives para tratar de outros temas relacionados ao compliance, que eu sei que tu és fera, atualizadíssimo e sempre tendo experiências muito bacanas para contar. Quero dizer que a tua safra lá do Uniriter foi uma grande safra. Foi histórica. Né? São alunos muito diferenciados. Vocês já estão há 12 anos aí na Alemanha, né? Sim. E a vida deu muito certo. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigada por ter participado aqui da nossa live. A Luciana também. Não, o pessoal estava ali no WhatsApp dizendo que estavam adorando e eles queriam isso para uma próxima, saber como é que tu chegasse até essa profissão. Você pergunta para ele como é que ele chegou lá, por que ele escolheu compartilhar mesmo essa tua experiência de vida, que serve como um norte para tanta gente que não quer perceber que o direito abre. A ida para a Alemanha teve uma mãozinha da prof aqui, né? Tem muitas. Eu só faltei te botar dentro do avião, né? Não, tem muitas, tá? Mas foi muito bom. Foi de fato, eu tenho só a agradecer de fato aos professores da Ritter. Foi um período muito, muito enriquecedor. Devo muito aos professores, não é? De lá, em especial a tia, Ana Paula. E a outros professores também inesquecíveis. Foi um período tivemos muito, não só eu, mas eu acho que também os meus colegas também tiveram muita sorte com os professores de lá. E se vê, eu acho que estamos todos muito contentes, não é? Todos muito, assim, engajados. E muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. E então, fiquem bem, um grande abraço aqui de Munique a todos. Muito bom, querido. Um beijo grande para ti. Vai ficar encerrando salvo. Em ponto aqui. Zé Eduardo vai ficar salvo no nosso feed e depois vai lá para o canal do YouTube, né? E aí tu pede para o teu pessoal assistir também. Bom, é um prazer te receber aqui, te esperamos outras vezes. Obrigado. Danke schön. Auf Wiedersehen. Beijo grande. Auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Bye, bye. Tschüss. Que legal. Foi muito bom. Deixa eu fazer. Foi muito bom.